Amigos, boa tarde. Hoje é 1º de abril de 2019. É um dia propício para falar de um tema importante dentro da ufologia, que é o acobertamento. O que significa acobertar? Acobertar significa esconder um fato, esconder uma verdade. E na ufologia, como é que isso acontece? Na ufologia é o seguinte, existem várias formas de acobertamento. Desde aquela você deixar de publicar uma notícia, um fato, ou seja, um avistamento ufológico, né? Deixar de divulgar o depoimento de uma testemunha, ou até em casos mais graves que ocorriam principalmente no início da ufologia, no final da década de 40, começo dos anos 50, que era o quê? É ameaçar testemunhas ou eventualmente existem relatos até de desaparecimento de ufólogo. Bem, obviamente isso hoje em dia não ocorre mais dessa forma, mas o acobertamento ainda existe. Então eu vou relatar para vocês rapidamente 3 exemplos de acobertamento. O primeiro, esse que vocês veem na imagem ao fundo, é a Batalha de Los Angeles. O que foi isso? Em 25 de fevereiro de 1942, um objeto não identificado, vindo do mar, né, do Oceano Pacífico, ele chegou em cima da cidade de Los Angeles. Aí, em 1942, Segunda Guerra Mundial, esse objeto foi submetido a intenso bombardeio que não aconteceu nada, esse objeto não foi afetado. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo, ela foi publicada no jornal da época. E o que as Forças Armadas falaram depois? Numa primeira versão é que se tratava de um balão meteorológico, e numa segunda versão é que era um avião japonês que teria saído de um submarino. Obviamente nenhuma dessas duas versões se sustenta. Essa imagem, quem puder pesquisar na internet vai ver o quanto ela é nítida, vai ter a imagem no positivo e no negativo, mostra bem o formato discoidal desse objeto. E é o primeiro grande caso de acobertamento que nós temos na história. Posteriormente, ainda nos Estados Unidos, em 1947, nós temos a queda de uma nave, o famoso caso Roswell, em julho de 1947. A principal testemunha do caso, o então major Jesse Marcel, ele foi obrigado a desmentir também, dizendo que ele tinha se enganado e o que tinha caído era um balão meteorológico. O major Marcel, cerca de 30 anos depois, já aposentado como coronel, aí sim ele teve coragem e falou a verdade, né, que realmente foi a queda de uma nave que tinha sido noticiada, isso como queda de nave no jornal da época, mas também depois foi desmentido. Com essa revelação do major, do então coronel Marcel, 30 anos depois, apareceram dezenas e dezenas, creio que cerca de umas 300 pessoas, também confirmando, né, cada um do seu ponto de vista, a versão do Marcel, confirmando que de fato foi a queda de uma nave, com inclusive recuperação de corpos de alienígenas. E como terceiro exemplo, nós temos o famoso caso brasileiro aqui de Varginha, ocorrido em 1996, também com queda de nave, avistamento de nave, corpos de alienígenas também, e tem farto material na internet, ou seja, várias e várias versões tentando explicar o porquê da presença de corpo de bombeiro, de caminhões do exército na cidade mineira. Esse caso também tem muita informação nos livros e é um grande exemplo de acobertamento de um fato ufológico aqui no Brasil. E aí a gente pode se perguntar, quais os motivos do acobertamento? Os motivos são vários. A gente pode assim sucintamente falar o seguinte: primeiro, as Forças Armadas, os governos não têm qualquer controle sobre o voo dos OVNIs, sobre o que querem esses visitantes. Como eles não têm o controle, eles não teriam muitas explicações para dar, por isso eles fazem questão de manter escondido. Também tem interesses de grupos religiosos, tem interesses de tentar evitar um possível pânico por parte da população. Então os motivos são vários. É claro que isso aí está
terminando, né, o acobertamento. Hoje a gente poderia dizer que ele está numa fase final, só que ele ainda ocorre. Então por isso que é importante, quando alguém desmentir um fato ufológico, a gente ir a fundo nas pesquisas para tentar descobrir qual é a verdade real por trás daquele acobertamento. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por acessar o meu canal, um grande abraço para vocês e uma boa tarde.